Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro unidade 2. Temos dois itens para corrigir sobre fluxograma, né? A gente falou na aula passada, ali na página 27. Exercícios bem interessantes ali. Hoje é dia 13 de agosto de 2020. Vem comigo, vamos corrigir o exercício 5 e o 6 da página 27, tá bom? Na página 27, então, está escrito assim, ó, faça um fluxograma que indique o processo de resolução de uma expressão em relação à ordem das operações, tá? Então tu tem, deixa eu ver, quais são as operações que tu aprendeu, né? Primeiro, pode começar a listar aqui, ó. Tá? Um fluxograma. Primeiro, o que tu resolve? Potenciação. E que tem potenciação. E tem mesma prioridade a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada. Depois, segundo, tu tem multiplicação, que é o que tu tem que fazer depois. Multiplicação. E mesma prioridade a divisão. A gente faz aquela que vem na frente, né? E por último, adição e subtração. A gente tem que fazer, tem a mesma prioridade, a gente tem que fazer o que aparece primeiro, né? Então, primeiro, segundo, terceiro. Então, numa expressão ali no exercício 5, numa expressão a gente pode montar esse fluxograma, tá? Dizendo assim, ó, potenciação, raiz quadrada, tá? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então a gente tem que analisar potenciação, se a expressão tem potenciação ou raiz quadrada. Se ela tiver, eu vou usar S aqui como sim, tá? Não vou escrever tudo. Vou fazer assim, ó, mais prático. Se tiver sim, tá? O que eu faço? Eu vou resolver, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Resolver, tá? Se for não, daí o que eu faço? Se não tiver potenciação em raiz quadrada, o que eu tenho que avaliar? Se tem multiplicação ou divisão. Então aqui, ó, multiplicação, divisão, na expressão numérica. Tá? Então, se não tiver raiz quadrada, eu vou verificar multiplicação e divisão. Se tiver raiz quadrada, eu resolvo e depois que eu resolver, eu passo para multiplicação e divisão. E a multiplicação e a divisão, mesma coisa. Tá? Tem o caso sim, caso ele tenha, e caso ele não tenha. Multiplicação e divisão. Se tiver, mesma coisa, resolver. Ok? Se tiver, eu resolvo. Se não tiver multiplicação e divisão, o que eu tenho que avaliar? Adição, subtração. Então, adição, subtração. Tá. Se tiver multiplicação
multiplicação. Se tiver multiplicação ou divisão, eu resolvo primeiro e por último eu passo para adição e subtração. E se não tiver multiplicação e divisão, eu vou fazer adição e subtração. E daí depois, por último aqui, o que eu vou obter? Resultado. Vou obter o resultado. E não tem mais o que ver depois da adição e da subtração, não tem mais o que ver. Então tá, aqui tá, ó. E aí, Sor, eu tinha caído aqui, mas voltei, beleza. Bom dia, Sor. Eu não sei quem é J7 Nel. Tem que colocar o nome, tá? Não pode botar o nome do celular ali. Bom dia, mas eu não sei quem é você. Sor, também não mais. Aham. Tá, já chego pro lado. Tá, é o Evandro. Ô Evandro, quando tu loga ali é importante botar o teu nome, tá? Então aqui está um fluxograma aqui da questão 5 de como é que se resolve, não é? Acho que é bem simples assim, ó. Pensa comigo. Eu tenho que fazer primeiro potenciação e radiciação. Se não tiver na expressão potenciação e radiciação, a próxima coisa que eu tenho que avaliar, multiplicação e divisão. Se não tiver multiplicação e divisão, a próxima coisa é adição e subtração, que é o último que eu vou fazer. Tá? Tendo potenciação e radiciação e raiz quadrada, eu resolvo, depois é que eu passo para multiplicação e divisão. E tendo multiplicação ou divisão, eu resolvo primeiro, por último, daí depois é que eu passo para adição e subtração. E aqui está o esquema então. Potenciação, raiz quadrada. Duas situações, ou tem ou não tem. Se tiver potenciação e radiciação, eu vou resolver. E depois que eu resolver, daí é que eu faço a multiplicação e a divisão. Se não tem potenciação e raiz quadrada, eu passo direto para a multiplicação, que é a próxima prioridade. Mesma coisa na multiplicação e na divisão. Tem multiplicação e divisão? Eu resolvo. Não tem, eu passo para o próximo nível. Adição e subtração. Né? Level up aqui. Tá? Tendo multiplicação e divisão, eu resolvo e daí depois eu passo para adição e para subtração. E adição ou subtração é a última coisa, e daí eu obtenho o resultado. Isso aqui é um fluxo de como é que a gente, um desenho do fluxo de como é que a gente organiza as coisas numa resolução. Na verdade, a gente faz a gente tem que pensar assim, né? Isso aqui é só um esboço, então, um esboço, um diagrama, um desenho do fluxo de comandos ali, tá? Muito bem, podemos passar para a próxima? Olha, faça um fluxograma no 6 que indique o processo de verificação de um número se é par ou se é ímpar. Então, bem simples aqui, né? Esse aqui é o mais simples de todos. Para verificar se um número é par ou ímpar. Dá para verificar de várias formas. Como é que a gente verifica se um número é par ou ímpar? E aí, me responde, como é que sabe se um número é par ou ímpar? A gente vai fazer um fluxograma bem legal aqui, bem bacana. Porque a gente aprendeu, tá? Mas tudo bem, eu não perguntei se tu aprendeu ou não, Alex. Eu perguntei como é que tu sabe identificar um número par ou um número ímpar. Uma forma de verificar. Tu sabe
Então me explica. Se é fácil, me explica. Assim, olha só. Assim, ó. Se um é ímpar, depois, tipo assim, é só pular 2. Aí o outro 2 na frente vai ser, no caso 3, vai ser ímpar. Tá, te entendi. Quer dizer assim, ó, que se eu te der o número 3.727, para saber se ele é par ou ímpar, tu vai de 2 em 2 até chegar no 3.000. Olha só. Como é que tu vai... É assim que tu vê? Na verdade, tem que começar pelo final. Ó, já estamos começando, já estamos melhorando. Pelo último algarismo a gente verifica, né? E daí? Qual é o critério então? Se o último algarismo Não for... me lembro. Vai ser que, tipo assim, pra ser ímpar tem que terminar em 5. Os números aí, sabe? os números aí. Pra ser ímpar tem que terminar em 1, Uhum. em 3, em 5, em 7, em 9. Pronto. Daí, terminou em um desses algarismos, é ímpar, certo? É ímpar. Pra terminar em par, tem que terminar em 2, em 4, em 6, em 8. E os que terminam em zero? É par ou é ímpar? Aí são tudo desímpares. Então, para terminar, para ser par, termina em 0, 2, 4, 6 e 8, né? 0, 2, 4, 6 e 8. Oi? Não falei o 0, mas eu acertei, né, sua? Mas faltou o 0, né? É isso aí. Vamos ver o que... Inteligência tal, É isso aí, guri. Porque os números sempre são de par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Esta é a ordem. Derivados de 2. Cuidado com esse termo aí, derivados de 2 aí, né? Não é derivado de 2, ele é gerado pelo 2, vamos dizer, ele é gerado pela multiplicação. Vamos usar esse termo aqui um pouquinho melhor, tá? Porque senão dá a entender outra coisa. Tem um reflexo aqui. Só um pouquinho, vou parar um pouquinho a gravação. Tá, acho que agora saiu do reflexo. Beleza. Ficou melhor ali. Tá? Então tem uma técnica bem melhor, assim, ó, pra gente verificar. Sim, vocês têm razão. Um número. Vou colocar pra gravar de novo. Tá, não, já tá gravando ali. Eu tirei do reflexo e já botei pra gravar. Valeu. Vocês têm razão, se os números terminam, o último algarismo, né? Verificar o último algarismo. 1, 3, 5, 7, 9, a gente diz que é ímpar. Se o último algarismo for um desses, tá? Se o último algarismo for 0, 2, 4, 6 ou 8, a gente diz que o número é par. Até os próprios algarismos, né? A gente pode dizer assim, ó, se o último algarismo for ímpar, todo número é ímpar. Se o último algarismo for par, o número todo é par. Mas tem uma forma de verificar, professor, então o 0 é considerado par? Com certeza, o 0 é par. Os ímpares começam em 1 e vão acrescentando 2. Sim, Alex, isso daí o Arthur já tinha falado, né? Mas só que se eu te der o número 3.727, tu não vai começar do 1 até chegar no 3.000, vai contando de 2 em 2 para chegar no 3.727 para saber se ele é par ou ímpar, né? Uma forma mais imediata, mais rápida, seria tu verificar o último algarismo. Certo? 3.727 termina num algarismo ímpar, então 3.727 é um número ímpar. Mas tem uma forma mais rápida da gente verificar se um número é par ou ímpar. Tá? Mais rápida do que essa. Mais rápida em termos de cálculo. Tá? Quando a gente divide por 2, por exemplo, eu quero saber se 5 é par ou ímpar. 5 dividido por 2, tá? Vamos pegar e dividir o 5 por 2. 5 dividido por 2
dá 2 vezes 2, 4, resta 1. Vamos pegar o 6 e dividir por 2. 3 vezes 2 dá 6, resta 0. Tu consegue me dizer por que 5 é par olhando para a divisão por 2 e por que 6... Perdão, por que 5 é ímpar olhando para a divisão por 2 e por que 6 é par olhando para a divisão por 2? Consegue distinguir um do outro? A divisão por 2 sempre vai nos dizer se o número é par ou ímpar. Muito fácil esses dois, essa resposta. Oi? Essa resposta é muito fácil. Então responde. Como é que tu Por causa identifica? que se tu multiplicar 6, ele vai dar 3. E por causa que 3 mais 3 é 6, ou seja, isso. Tu tem que usar os elementos que eu estou 5 dividido por 2. Tu tem que usar a operação 5 dividido por 2 e aqui 6 dividido por 2. O que diferencia um do outro? Ó, quer ver? Eu vou pegar outro par, ó, 4 dividido por 2. Ó. Por que 4 dividido por 2 é par? Ó, 2 vezes 2, 4, resta 0. Tá? Ó, esse aqui é... Por que eu sei que esse aqui é par e esse aqui é ímpar? Oi? Eu não entendi ali, Evandro. Tu escreveu 21? 2.1? Não entendi, Evandro. 2 vezes 1? É isso que tu quer fazer? Falar, Evandro? Eu não entendi. Tá? Bom, então como é que eu vou verificar aqui, ó, se um número é par ou ímpar através de uma operação? Olha, é só observar o resto, ó. Claro, com certeza. Números pares não é pelo resultado, é pelo resto, tá, Evandro? Não é pelo resultado, ó. Porque o resultado aqui, ó, da divisão de 4 por 2 dá 2, o quociente dá 2. De 5 por 2 dá o mesmo número, só que o 4 é par, o 5 é ímpar. É pelo resto, ó, que a gente observa, ó. Tá vendo? Ó? Resto. Tá? Se eu consigo dividir por 2 exatamente, ou seja, se o resto é 0, ó, se o resto é 0, quer dizer, na divisão por 2, tá? Se o resto é 0 na divisão por 2, eu consigo dividir um número exatamente. Significa que o número é par. Se sobrar, ó, 5 dividido por 2, restou 1. Eu não consegui dividir exatamente. Então, pelo resto da divisão, eu consigo verificar se o número é par ou ímpar. Porque qualquer número dividido por 2 tem duas opções. Certo? Qualquer número que tu divide por 2 tem duas opções de resto. Ou resta 0, e daí o número é par, ou resta 1. Se tu divide um número por 2, não pode ter outros restos a não ser 0 ou 1. Quando tu divide por 2. Da mesma forma, quando tu divide por 3, só pode ter restos 0, 1 e 2 quando tu divide por 3. Certo? Só pode ter 0, que daí o número dá para dividir por 3. Pode ter resto 1, que daí o número é um múltiplo de 3 mais 1. E pode ter resto 2, porque daí o número é um múltiplo de 3 mais 2. Se o número for um múltiplo de 3 mais 3, vai restar 0. Quer ver? Ó? Um múltiplo de 3. 9 dividido por 3. Tá? Resta 0, né? 3 vezes 3 dá 9. Resta 0. Significa que 9 dá para dividir por 3. Isso daí vai ser o nosso próximo assunto. 9 é um múltiplo de 3. Quanto é que é 9 mais 3? Não é 12? Ou seja, se eu for dividir 12 por 3, que é 12 é 9 mais 3 unidades, quer dizer que dá outro grupo para mim. Certo? Vai ter resto 0 também, porque eu adicionei 3. Ó. 4 vezes 3 dá 12, resta também 0.
quando eu divido por 3, eu só posso ter os restos 0, quando dá para dividir exatamente por 3, posso ter o resto 1. Por exemplo, 10, quando eu divido por 3, dá resto 1, porque 10 é 1 a mais que o 9. 11, quando eu divido por 3, dá resto 2, porque é 2 a mais que o 9. E 12, quando eu divido por 3, dá resto 0 de novo, porque 9 mais 3 dá o próximo múltiplo de 3. Então, quando eu divido por 3, os restos são 0, 1 e 2. Quando eu divido por 2, os restos são apenas 0 ou 1. Se o resto da divisão de um número por 2 for 0, o número é par. Se o resto da divisão de um número por 2 for... Que vírgula! Ó, se o resto da divisão de um número, se o resto da divisão de um número por 2, tá? Dividido por 2, for 1, o número é ímpar. Olha só, o Alex está me perguntando ali, e as vírgulas? Como assim vírgula, cara? Te liga! A gente está falando de número par e de número ímpar, a gente está falando de número natural. Não existe número com vírgula para nós. A gente está falando de par ou ímpar. A gente não está falando de número com vírgula, número quebrado. Ah, agora sim. Está falando de par ou ímpar, como é que tu vai entrar em vírgula, entendeu? Não faz sentido. Ok? Então tá, olha só como é que pode funcionar o nosso fluxograma. Bem bacana isso aqui, ó. Então, verificando a divisão por por 2, tá? Então, vamos pensar aqui num número de entrada, tá? Fluxograma. Número natural. Tá? Tá aqui um número natural. O que eu posso... Eu vou botar um número natural, vou representar pela letra I. Tá aqui um número natural. Tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número N e dividir por 2. Tá? Depois que eu divido o número N por 2, eu pergunto. Não, eu posso fazer aqui mesmo. Só um pouquinho. Olha a expressão. N dividido por 2 não. Resto de N dividido por 2 igual a 1 é uma pergunta, tá? Quando eu divido por 2 só pode ter 0 ou 1. Eu posso perguntar se é igual a 1, tá? O resto da divisão. Ó, resto do número dividido por 2 é igual a 1? Se for sim. Ah, não, aqui é o lado não, né? Aqui é o lado não. Se for sim. E se for não. O que eu falo? Se o resto da divisão do número por 2 for 1, o que eu falo? Vamos botar para baixo aqui para ficar igual. Sim. Se o resto da divisão do número por 2 for igual a 1, o que eu falo? É par ou é ímpar? Sim. Par ou ímpar? Ímpar, né? Então, se isso aqui for
for 1, daí então eu tenho que escrever ímpar. Tá? Se não, o que eu escrevo? Se não for 1, o que eu vou escrever? Ninguém responde. Lembra que quando tu divide um número natural por 2, quando tu divide um número natural por 2, só existe 2 restos possíveis. Ali, ó. O Evandro respondeu. Isso mesmo, só existe 2 restos possíveis. Se não for 1, com certeza vai ser 0, né, Evandro? E daí a gente vai escrever aqui, ó, par. Certo? Agora vamos pegar o número 3.727. Vamos dividir por 2. O número aqui, o número natural é 3.727. E vamos dividir por 2 e analisar o resto. Vamos pegar 37 aqui direto. Ó. 18 vezes 2, 36. Tá? 37 menos 36, vou botar o resto à esquerda para o meu cálculo não ficar à direita, né? Resta 1, baixo 2 aqui. Quantas vezes? 6 vezes 2 dá 12. Resta 0, coloco à esquerda. E baixo 7 dá 3 vezes. 3 vezes 2 dá 6. E resta 1. Olha aqui, ó. Aqui está o resto. Número 3.727. Resto de 3.727 por 2 é 1? Sim. Então, eu vou dizer que esse número é ímpar. Se não fosse 1, seria 0, um número, então é par. Então, essa aqui é uma forma bacana de verificar se um número é par ou ímpar. Claro, para nós, é muito mais fácil a gente olhar o último algarismo ali. Mas pensa para um computador, o computador até consegue olhar um último algarismo, mas para ele é muito mais fácil tu fazer uma divisão e analisar o resto. Para o computador é muito mais fácil, tá? Analisar o resto do que verificar o último algarismo. Para verificar o último algarismo, ele teria que decompor um número, depois de decompor o número, ele teria que verificar se é 0, se é 1, 3, 5, 7 ou 9 para classificar ele como ímpar. Então, se ele avalia o resto, ele divide por 2 e avalia o resto. Se o resto for 1, ímpar. Se o resto for 0, par. Eu não entendi a tua pergunta, Evandro. Ô, senhor, tem como somar uma divisão ímpar por 2? Somar uma divisão ímpar por 2? O que é uma divisão ímpar? Pode ir, Marcelo. Só tipo assim, com o final 0. Entendeu? Não entendi. O senhor tem como somar uma divisão ímpar. O que é uma divisão ímpar? Tu quer dizer, tem como dividir um número ímpar por 2? É isso que tu está falando? Tá. Sim, tem como dividir. Tu tem várias formas de dividir. Daí vai depender da tua aplicação, certo? Se tu pegar um número ímpar e dividir por 2, e dividir por 2 é pegar a metade do número, certo? Na reta numérica, olha só. Vamos pensar, a reta numérica é uma reta formada por números. É por isso o nome é reta numérica. Cada pontinho da reta numérica é um número, certo? E o que nós estamos vendo até agora são os números naturais. Tá? Então pensa comigo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o infinito. Os números que estão aparecendo, os que eu escrevi aqui, são só os naturais. E lembra que eu te falei? Existe número entre 0 e 1. Cada pontinho dessa reta aqui é
um número, ele só não é natural, tá? Cada pontinho aqui, ó, que eu usei para pintar essa reta numérica é um número, mas só os que tu está vendo aqui, o que eu escrevi, são os naturais. Então, existem números entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4, e 5, 4 e 5. Existem infinitos números, certo? E além disso, antes do zero, existe número também. Essa reta é infinita lá para a esquerda, infinita lá para a direita. Existe número em toda a reta numérica. Mas quais que a gente está vendo agora? Só os naturais, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Só alguns deles nós estamos vendo. Bom, a gente está vendo só alguns números. E para que servem os números? Os números servem para representar algumas quantidades do nosso dia a dia. Por exemplo, chocolate. Certo? Se eu tiver um chocolate, eu sei que eu consigo relacionar com essa quantidade, com essa posição aqui. Um chocolate seria essa posição aqui na reta numérica. Está relacionado, né, com a reta numérica ali, ó. Eu consigo pegar isso aqui e ter essa medida de chocolate aqui, ó, de 0 a 1. Isso aqui é o meu chocolate. Ok? Para isso que servem os números, para fazer uma associação com as quantidades, com quantidades de coisas. Por exemplo, um chocolate. Daí tu me pergunta, professor, eu consigo dividir um número ímpar por 2? Claro que eu consigo. Olha só, se eu tiver um chocolate, agora vamos pensar nas aplicações. Se eu tiver um chocolate, eu consigo te dividir um chocolate em 2? Com certeza. Depois que tu voltar da pandemia e a gente estiver em aula, o que tu vai fazer? Tu vai lá no dia, sei lá, em qual supermercado, vai comprar um chocolate e tu pode fazer essa experiência comigo. O que tu acha? Será que eu consigo dividir esse chocolate em 2 pedaços iguais? Tu vai dividir e vai dar um pedaço para mim. O que tu acha? Boa, né? Com certeza. Consegue ou não consegue? Claro que tu consegue dividir. Né? E agora olha a quantidade aqui, por exemplo, o teu chocolate é essa quantidade aqui, ó, essa medida aqui. O que tu vai fazer? Tu vai dividir em 2. Que parte que eu vou comer do chocolate? Eu vou comer essa parte que está relacionada com esse número aqui, ó. Tá vendo? Esse número aqui. Vou botar uma flechinha ali para tu entender, ó. A parte do chocolate, que eu comi está relacionada com esse número aqui, ó. Com esse número aqui. Só que esse número não é natural. Tá bem? Esse número não é natural. Daí eu posso dizer assim, tu pode